Meus caros, por esta hora está a terminar este debate do Estado da Nação no Parlamento e eu vou deixar-vos aqui excertos das intervenções de todos os deputados do Chega, aqueles que intervieram. Para já, deliciem-se com este excerto, com este meme que eu vou chamar de Só que Não, protagonizado por André Ventura. Isto é uma coisa completamente imbatível. Até a minha gata achou inacreditável. Ora vejam. E consegue isto extraordinário. Ser falso e verdadeiro à mesma hora e ao mesmo tempo. Eu não sei se foi um telefonema seu para uma redação qualquer ou um telefonema seu para algum lado, mas é que António Costa, a carga fiscal sobre combustíveis baixou 18 pontos percentuais. Falso. Falso, meus senhores. É falso e estamos aqui a bater palma. É falso. Mas um minuto depois, o tal telefonema já mudou isto tudo. E uma atualização tornou-o verdadeiro, talvez. Verdadeiro, assim verdadeiro mais. Verdadeiro mais. Só que, como dizem na escola, Sr. Primeiro-Ministro, só que não. Meus caros, é isto que eu aprecio imenso no nosso líder, para além da extraordinária inteligência e assertividade, tem esta faceta humorística que mais nenhum líder parlamentar português tem, isso não há dúvida nenhuma, este repentismo, esta boa disposição. É claro que a seguir Costa deita logo isto tudo abaixo, mas por acaso aqui ele até alinhou e foi muito engraçado ver este rasgo de inteligência a que Costa nem ele conseguiu resistir e confessou que realmente alguém fez um telefonema para dizer, tirem lá isso, porque isso não é bem assim e tal. E, portanto, o polígrafo faz a sua obrigação e é se quer receber o carcanhol ao final do ano, certo? Então vamos lá continuar com o debate da nação. E agora vamos ver entrar em coisas mais sérias. A mesa tem inscrito, em primeiro lugar, o Sr. Deputado André Ventura, do Chega. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Câmara, cumprimento também a si e a toda a mesa. O Chega quer apenas dar nota do seguinte: o parecer votado na primeira comissão e agora trazido à votação em plenário transporta-nos para uma realidade que não devia ser a nossa, que é de censura a um projeto previamente. Exatamente. De censura à discussão na Câmara, de medo do debate e de medo da discussão democrática. Bem. Diz o Sr. Presidente da Assembleia da República que esta é uma pena de caráter perpétuo. O Chega adaptou, após o seu veto inicial, um projeto que previa a prisão perpétua a Portugal, aliás reconhecida pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, para um projeto até 65 anos de pena máxima em crimes como que tivemos da pequena Jéssica, que não devemos esquecer e que este Parlamento nunca deve esquecer. Mas o Sr. Presidente diz que não, porque num país com esperança média de vida de 80 anos, 65 anos seria uma prisão perpétua. Sr. Presidente, Angola tem uma esperança média de vida de 52 anos. Moçambique, de 51. A Serra Leoa, de 38. Significa que estes países têm prisão perpétua para si. Significa que para uma comissão, 25 anos de prisão pode ser perpétua se a esperança média de vida for de 38 anos. Não é argumento em nenhum lado do mundo, em nenhuma consistência analítica do mundo e em nenhum ordenamento jurídico do mundo. É argumento aqui por um objetivo. É que este Parlamento não quer discutir o aumento de penas para criminosos como aqueles que mataram a pequena Jéssica. E por isso, o que está aqui em causa não é a prisão perpétua, nem o seu conteúdo, é apenas se a primeira Comissão e o Sr. Presidente devem ou não vetar um projeto à partida para ser aqui discutido. O Sr. Presidente diz inconstitucional, mas não ouvi dizer o mesmo sobre as nacionalizações do PCP ou sobre os projetos de reversão de operações económicas do Bloco de Esquerda e de outros partidos de esquerda, porque aí nada era inconstitucional. Não ouvi dizer o mesmo sobre a Lei Travão, violada pela esquerda, ano após ano neste Parlamento. Só é inconstitucional discutir castração química de pedófilos e discutir a prisão perpétua de assassinos de crianças. É isso que este Parlamento não quer discutir e é isso que nos envergonha. Tenho concluir. E é isso que nos envergonha e deixa as nossas mãos agarradas por aquilo que vetamos aqui. Sr. Presidente, fica à sua responsabilidade, que um projeto como este não possa vir aqui a ser discutido. Eu quero anunciar aqui ao país e a todo lado que nós vamos recorrer ao Tribunal Constitucional para impedir que o Sr. Presidente, ancorado numa maioria absoluta, torne este Parlamento numa tirania absoluta, que é isso que nós não queremos permitir. Muito obrigado.
Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por dizer o seguinte. Depois das complexas questões lançadas pelo deputado Eurico Brilhante Dias, complexas e difíceis para o Sr. Primeiro-Ministro, que lhe permitiu até citar as tabelas do novo líder parlamentar do PSD, eu queria começar por dizer isto. E infelizmente vou dizê-lo, mas é mesmo assim, aí têm as vossas palmas ao Partido Socialista. Batem palmas e eles dão-vos isto. É isto que tem. E Sr. Primeiro-Ministro, mesmo quando eu um dia deixar a liderança do Chega, que não sei quando ocorrerá, mas um dia pode ocorrer, o que eu espero é que nunca me elogie como elogiou ali o Dr. Rui Rio, porque é o sinal de que o PS nunca teve aqui a oposição. Teve colaboração. Isso terminou a 30 de janeiro com o Chega nesta casa. Mas Sr. Primeiro-Ministro, eu fiquei não surpreendido com a sua intervenção aqui no Parlamento. Estado da Nação, o país está a arder, ou uma parte do país está a arder. O Sr. Primeiro-Ministro vem com a guerra na Ucrânia, com a situação internacional, etc., com o que baixou nos combustíveis, etc. E por isso, ao contrário do que outros fizeram, Sr. Primeiro-Ministro, eu vou ser muito direto daquilo que lhe quero perguntar. É ou não verdade, Sr. Primeiro-Ministro, que Portugal é o maior país, o país com maior área ardida desde 2015? É que isso pode dar a conversa que quiser. Que fez a reforma disto e daquilo e dos municípios, a verdade é esta. Portugal, liderado por si, que está aqui hoje a responder perante este Parlamento, tem a maior área ardida da Europa desde 2015. Como é que isso é possível? Com a reforma da floresta, com a reinvenção do cadastro, com a reforma administrativa, com mais meios para a proteção civil, que leva até o maior partido da oposição a vir aqui dizer que o Governo está a fazer melhor. Não, não está. Está a fazer pior e por isso é que Portugal tem a área ardida que tem aqui. Está a fazer pior, Sr. Primeiro-Ministro. Está a fazer pior e por isso eu quero lhe perguntar se ainda se lembra quem é que extinguiu a Guarda Florestal em 2006, Sr. Primeiro-Ministro. Sabe quem foi? Chama-se António Costa. É agora Primeiro-Ministro e era na altura Ministro da Administração Interna. Extinguiu a Guarda Florestal que tanta falta faz na luta contra os incêndios. E aproveitando a Guarda Florestal, a pergunta que devia ter sido feita e que o país todo quer saber. Onde é que estão os famosos Camov que vinham resolver os nossos problemas dos incêndios? Sabe onde é que estão? Estão todos parados como aos submarinos. É aí que estão e é responsabilidade sua e deste Governo. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, daqui não conta com colaboração nenhuma. Daqui conta com aquilo para que os portugueses nos elegeram. Oposição e escrutínio ao Governo, sobretudo quando tem maioria absoluta. E por isso o Sr. Primeiro-Ministro consegue coisas incríveis. Consegue dizer que baixou 18 cêntimos nos combustíveis. E consegue até fazer algo que é, pelo menos, extraordinário. E eu vou-lhe mostrar para o Sr. Primeiro-Ministro ver. 18 pontos percentuais desde 2021. E consegue isto extraordinário. Ser falso e verdadeiro à mesma hora e ao mesmo tempo. Eu não sei se foi um telefonema seu para uma redação qualquer ou um telefonema seu para algum lado, mas é que António Costa, a carga fiscal sobre combustíveis, baixou 18 pontos percentuais. Falso. Falso, meus senhores. É falso e estamos aqui a bater palma. É falso. Mas um minuto depois, o tal telefonema já mudou isto tudo. E uma atualização tornou-o verdadeiro, talvez. Verdadeiro, assim verdadeiro mas. Verdadeiro mas. Só que como dizem na escola, Sr. Primeiro-Ministro, só que não. Os portugueses sabem bem que o que está a dizer não corresponde à verdade. E sabem-no não por qualquer dado de qualquer polígrafo, mas porque vão à bomba de gasolina todos os dias. Sabem-nos os que estão a ver que pagam mais do que nunca para pôr o seu carro a funcionar. E por isso eu vou-lhe dar estes números que talvez possa confirmar. O gasóleo passou os 2 euros e é hoje o mais caro de sempre. E a gasolina está a 2,26 por litro. É isto que os portugueses têm que ouvir em casa. 2 euros e 2,26. Portanto, antes de vir para aqui com números e com a história e com o Passos Coelho e com etc., devia era vir para aqui a dizer isto. Portugueses, desculpem pagarem tanto de gasóleo e de gasolina. No Estado da Nação, era isso que um Primeiro-Ministro devia dizer. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu não sei quando diz que tem metas ambiciosas para o país, quais são. Eu vou-lhe dizer qual foi a meta ambiciosa que conseguiu até hoje. Conseguiu 2,2 milhões de pobres.
e 4 milhões a caminho da pobreza. Este é o retrato da dupla António Costa e Fernando Medina, aqui sentados hoje no Parlamento, que querem falar sobre a Ucrânia, a situação internacional, o mar, a costa e as férias dos portugueses. Só que não é disso que vamos falar hoje. Vamos falar da pobreza que já infligiram a este país. Vamos falar de 2,2 milhões de pobres e de 4 milhões a caminho da pobreza. Vamos falar daqueles que ganham 1.000 ou 800 ou 900 euros e sabem que perderam 30% e 40% do seu poder de compra nas compras de supermercado, na gasolina, no gasóleo, na renda de casa. Daqueles que já não conseguem pagar o carro, que não conseguem pagar a sua viatura. Era a esses que este governo deveria vir aqui pedir desculpa aos portugueses, em vez de falar do Estado da Nação. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, a sua meta é esta. E é muito triste, que ao dia que aqui estamos, ainda não tenha demitido a sua Ministra da Saúde. É muito triste. Que ao dia que aqui estamos, em que os relatórios não cessam de apontar um excesso de mortalidade em 2020 e 2021, e por isso o Chega já pediu uma comissão de inquérito a esta Casa, que será certamente chumbada pelos amigos habituais que estão habituados a votar juntos. Mas agora os portugueses sabem que há uma verdade para além das votações nesta Câmara. Sabem que os serviços estão fechados. E vou-lhe dar este número, Sr. Primeiro-Ministro, para levar para casa hoje, depois de ler ali o livro do Dr. Joaquim Sarmento. É o número de que só em junho 84 grávidas foram para outro hospital que não aquele que tinham planeado. Só em junho, mais de 100 serviços estavam fechados quando os portugueses lá chegaram a bater à porta. Só em junho, quando chegaram aos hospitais, entre 1 e 5, ou seja, 1 em cada 5 portugueses, estão fora dos tempos máximos de cirurgia e de espera em Portugal. E por isso, este é o Estado da Nação. Não é o Estado do livro do Dr. Joaquim Sarmento, ou o Estado da Ucrânia, ou o Estado da Rússia, ou o Estado da fantasia de um dos maiores governos socialistas. Este é o Estado da Nação. Um país a empobrecer, um país com menos rendimentos e um país a pagar cada vez mais para sustentar a máquina socialista. Sr. Primeiro-Ministro, 1 em cada 5 dos utentes estão fora dos tempos máximos de espera de cirurgia, muito para além da média europeia. Como é que pode vir aqui dizer que está tudo a correr bem, contam com os portugueses, contam com o PS? Nós já só contamos com o PS para uma coisa, é para nos levar cada vez mais para baixo e destruir cada vez mais o país. E por isso eu vou terminar, Sr. Presidente, sei que me vai dizer que o meu tempo está a terminar. Sr. Primeiro-Ministro disse hoje ali daquele púlpito algo que ficará para a história deste dia. Não sabemos se teremos ou não, ou se teremos que gerir outra crise em breve. Pois eu vou-lhe dizer uma coisa, sem ser o Zandinga, o Sr. Primeiro-Ministro tem dúvidas. Eu tenho a certeza absoluta que vamos de medida socialista em medida socialista, até mais uma bancarrota que nós vamos ter que pagar, que nós vamos ter que gerir e que nós vamos ter que salvar. É isso que vai acontecer e é isso que o seu governo nos vai trazer. Pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, eu ouvi com muita atenção a sua intervenção e tinha uma questão para lhe colocar. Em que país é que o senhor vive porque nós queremos todos ir para lá? É porque no país onde nós vivemos a inflação está em máximos históricos, o mais alto dos últimos 30 anos e vai terminar este ano nos 10%. No país onde nós vivemos, o investimento público é suportado em 90% por fundos europeus. No país onde nós vivemos, os impostos sobre os combustíveis estão situados nos 46%. O preço da eletricidade subiu 5 euros no mercado livre só este ano. 75% dos jovens têm salários abaixo dos 950 euros. No PRR, apenas 1% das empresas privadas está a ser apoiada e 80% das empresas nem sequer concorreu aos fundos, dada a enorme burocracia ou então dadas as contingências de bloqueios e restrições para certas e determinadas empresas no acesso ao concurso. Sr. Primeiro-Ministro sugeriu que as empresas deviam, nos próximos 4 anos, aumentar em 20% os salários aos seus colaboradores. Sr. Primeiro-Ministro esqueceu-se de dizer que vai baixar a carga fiscal
para que essas empresas possam aceder a esse seu desidrato, seu e do seu governo. Senhor Primeiro-Ministro, este é o país onde nós vivemos, não é o país onde o senhor vive. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Ministros, Senhoras e Senhores Deputados. Bom, para já, em primeiro lugar, deixe-me referir que responder a 17 pedidos de esclarecimento ao mesmo tempo é quase antidemocrático. Mas já estamos habituados que o Governo do Partido Socialista e que o Primeiro-Ministro António Costa faça isso. Dizer também que do alto daquela tribuna o Sr. Primeiro-Ministro disse que são os velhos do Restelo quem critica esta governação do Partido Socialista. Não são os velhos do Restelo. São aqueles que sabem, que falam com o português comum, que sabem os problemas do país real, dos pescadores, dos taxistas, dos agricultores, de todos os que trabalham e que nós falamos com eles. Se calhar o Governo não fala, por isso não sabe daquilo que estava, por isso chama velhos do Restelo. E sim, caos. O Sr. Primeiro-Ministro não gosta da palavra, mas nós vamos usar. Porque aqui tem a oposição, ao contrário de outras bancadas, aqui tem a oposição à séria. Caos na saúde. Sim, 1.400.000 pessoas sem médico de saúde, de família. Consultas atrasadas 2 anos. As grávidas, sabe porque é que as grávidas só existe 0,3% que não são atendidas? Porque as outras já sabem que estão fechadas as urgências, já vão ao outro lado. Por exemplo, a Espanha, onde os bebés do distrito de Porto Alegre têm de nascer a Badajoz. Aeroporto, louve-se. Falou no CEF. Enorme trabalho do CEF. Aquele CEF que o Sr. Primeiro-Ministro quer destruir, quer extinguir com a extrema-esquerda e afinal está a fazer um enorme trabalho no aeroporto. Ficamos felizes com isso. Insegurança. Ainda ontem um homicídio em Odivelas. Sim, em Odivelas. A extrema-esquerda calada. Sabem porquê? Porque não foi um Bruno Candé, foi um militante do Chega. Foi morto por um gangue. Um gangue que ainda anda à solta. Porque existe insegurança em Portugal, embora o Sr. Primeiro-Ministro queira dizer que não. Posso também falar dos roubos de Alfarroba no Algarve, onde uma etnia tão protegida pelo Governo do Partido Socialista continua a praticá-los e nada lhes acontece. Incêndios. Meteu a culpa nos portugueses comuns. As suas declarações foram quase lamentáveis. Então e o Estado? Os terrenos que o Estado tem à sua responsabilidade. O que é que o Estado tem feito? Veja-se o que aconteceu em 2017 no Pinhal de Leiria e veja-se como está o Pinhal de Leiria. Neste momento tudo continua igual. E depois também ouvimos o Sr. Ministro da Administração Interna dizer que 70% dos incêndios são por negligência e 13% de origem criminosa. Origem criminosa, 13%, quando os incêndios, a maior parte deles começam às 2, às 3, às 4, às 5 da manhã. Bom, se isto não é origem criminosa, então não sabemos o que será. Corrupção. E para terminar, e muito rapidamente, o que é que me tem a dizer sobre estas notícias? Fiesp, concurso não respeita regras da concorrência, acusa ex-presidente. Sabe o que aconteceu? O seu partido, o Partido Socialista, impediu que esta senhora viesse à Comissão prestar esclarecimentos. É isto que é o Partido Socialista. Irmã de governante faz negócios com o Ciresp. O que é que tem a dizer sobre isto? O Ministério Público acusa ex-secretário de Estado e ex-presidente da Proteção Civil no caso das golas inflamáveis, as famosas golas de Eduardo Cabrita. O que é que tem o Sr. Primeiro-Ministro a dizer sobre isto? Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro e Srs. Membros do Governo. Quando uma parte do país arde, quando os serviços de saúde se encontram encerrados e quando a inflação e a dívida pública disparam, todos esperávamos ter um debate fortíssimo do Estado da Nação com a Sra. Ministra da Saúde, com o Sr. Ministro das Finanças e com o Sr. Ministro da Administração Interna. Mas não foi isso que António Costa pensou para hoje. Pensou que talvez quando o país arde, os serviços de saúde estão encerrados, o ideal era trazer o Sr. Ministro do Ambiente para falar ao Parlamento. Claro que poderíamos pensar que o encerramento seria em grande com Fernando Medina a explicar a dívida pública nacional. Mas não. É o Sr. Ministro da Cultura que vai encerrar este debate. É o país socialista e a maioria absoluta no seu melhor. Um país ao contrário daquilo que querem fazer crer aos portugueses. O Governo diz que não tem responsabilidade, mas a verdade é que esta é uma realidade incontornável. Portugal tem a maior área ardida em toda a Europa desde 2015. Desde o governo de António Costa ao governo de António Costa, passando pelo governo de António Costa, temos a maior área ardida na Europa. Como é que isto não é responsabilidade do Partido Socialista? Todos os dias temos reincidentes incendiários presos pela Polícia Judiciária. Mas esta Câmara prefere não fazer nada. Eu, da minha parte, digo-vos, preferia que tivessem toda a vida atrás das grades e tivessem que reflorestar o território nacional. O Estado, claro, diz que os proprietários têm que fazer o seu papel,
Os proprietários, sempre os proprietários, a velha obsessão da extrema-esquerda em acabar com tudo o que ainda tem propriedade em Portugal. Só que esquecem o essencial, é que 60% dos terrenos que não são limpos são terrenos do próprio Estado. Onde é que está essa responsabilidade, Sr. Primeiro-Ministro, e onde é que está a responsabilidade do Governo? Depois, o Governo vem a esta casa e diz: se não fôssemos nós, a inflação estaria muito pior. Se não fôssemos nós, os combustíveis estariam muito mais caros. É como o velho ladrão de casas, que entra numa casa e rouba tudo, mas depois devolve o micro-ondas e diz assim: se não fosse eu, não aqueciam comida. Não, Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro não é responsável por o gasóleo e por a gasolina estarem mais baratos. O Sr. Primeiro-Ministro e o seu Governo são responsáveis por pagarmos o maior gasóleo que alguma vez pagámos em Portugal. Essa é que é a responsabilidade e é essa que tem que ser assumida. Quando era tão simples, Sr. Primeiro-Ministro, era reduzir para a taxa mínima de IVA e fazer um desconto direto, como faz o seu amigo espanhol aqui ao lado. Era tão mais fácil para os portugueses sentirem no bolso, em vez da conversa socialista parlamentar que não nos leva a lado nenhum. Sr. Presidente e senhores deputados, não podia terminar este debate do Estado da Nação sem falar de corrupção. Sim, a mesma corrupção que prometeu combater, mas que todos os dias percebemos que estamos exatamente na mesma. O Governo Socialista apenas implementou três das 15 recomendações em matéria de corrupção. Até com o caso das golas conseguiram o quase impensável: a acusação a um membro do Governo por ter feito dinheiro à custa dos incêndios e à custa da tragédia humana. Quando pensávamos que não podíamos descer mais baixo, as suspeitas de que um governante do Ciresp fez negócios com a própria irmã em matéria de incêndios. Sr. Primeiro-Ministro, não estamos melhor do que estávamos. Continuamos a seguir o mesmo caminho de empobrecimento e destruição. Continuamos nos mesmos patamares que José Sócrates nos deixou nessa matéria. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu sei que gosta muito do slogan "Juntos seguimos e conseguimos", mas consigo será sempre mais "Juntos seguimos e destruímos". Muito obrigado. O último pedido de esclarecimento pertence à Sra. Deputada Rita Matias, do Chega. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Partido Socialista já nos habituou a este ping-pong. Portanto, quando Portugal fala de inflação, o Partido Socialista fala-nos de guerra. Quando há um caos na saúde, o Partido Socialista vem brincar aos aeroportos. Agora que Portugal está a arder, finalmente o Partido Socialista se lembrou da seca, das alterações climáticas, mas deixe-me responder ao Sr. Ministro com um pequeno dado. A verdade é que desde dezembro de 2021 que mais de 93% do território português estava em seca extrema. O Sr. Ministro acabou de dizer que só começaram a atuar em fevereiro. Em fevereiro, não se compreende. E, portanto, permitam-me também que faça uma pequena cronologia em matéria de incêndios sobre os estados de alma do nosso Primeiro-Ministro. Em 2016, António Costa dizia que estava chocado com a área ardida em Portugal. Em 2017, perante a desgraça de Pedrógão Grande, afirma que Portugal tem um problema estrutural na floresta e no sistema de prevenção e combate aos fogos. Em 2022, diz uma frase muito diferente, ou seja, não podemos esquecer que há um problema estrutural atrás dos incêndios. Devolvo a afirmação que o Sr. Primeiro-Ministro há pouco fez ao Chega, que é, afinal, quando é que vamos passar das palavras às ações? A verdade é que nós não precisamos desta classe política que temos atualmente, que é uma classe de carpideiras que vem apenas aqui chorar as desgraças dos portugueses. Não precisamos, senhores ministros, que deleguem as responsabilidades de fiscalização aos municípios, quando sabem que os municípios não têm capacidade nem para limpar os próprios terrenos, quanto mais para fiscalizar os terrenos alheios. Não precisamos que venham aqui demonizar os pequenos proprietários. Mas também permitam-me que diga que, se a classe governativa tem as mãos manchadas, não podemos também fechar os olhos aos incendiários que aqui estão sentados de fato e gravata, que são aqueles que se demitiram do papel da oposição nos últimos anos e que se esqueceram de escrutinar o trabalho do Governo nesta matéria. Fica também muito bem o Sr. Ministro vir agora falar da floresta. Finalmente folgamos em saber que já reconhece que há outros caminhos para a descarbonização que não passam só pela limitação da indústria e das empresas portuguesas. Já sabe que a floresta pode produzir oxigénio, mas é preciso agora saber que não pode continuar a penalizar os proprietários com despachos que limitam a sua ação, sem pensar nas consequências para a vida daquelas famílias. Famílias estas que necessitam de continuar a pôr o pão na mesa dos seus filhos. E, portanto, o Sr. Ministro assinou um despacho a semana passada. Pensou nas consequências, pensou nas respostas que deveria dar àquelas famílias? E pergunto também, o Governo anunciou em 2018 que iriam fazer o tão prometido cadastro da floresta portuguesa. O Sr. Primeiro-Ministro António Costa voltou a anunciar esta semana
que iriam fazer o cadastro da floresta portuguesa. Pergunto, em que ponto é que estamos? Se já fizeram o cadastro, já começaram, não começaram? Anunciou também em abril o Vale Floresta. Pergunto, onde paira o Vale Floresta? É que paira em todo lado, menos nas mãos dos pequenos proprietários. E por fim, pergunto também, em Portugal pagamos mais de 300 taxas ambientais. 300 taxas ambientais. Onde é que estas verbas estão a ser aplicadas? É que já está mais que visto que não estão a ser aplicadas na limpeza, na manutenção e na proteção da floresta. Muito obrigada. Da parte do Grupo Parlamentar do Chega, damos a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, neste Governo nunca há responsáveis. O Sr. Primeiro-Ministro e os Srs. Ministros são exímios a assoviar para o lado. E eu acho mesmo que este Estado da Nação é um Estado sem noção. Deixe-me dizer-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que o senhor e os seus ministros todos perderam o alfa da noção. E apoiam-se até em 120 deputados que não têm o mínimo sentido crítico para poder ver aquilo que se passa neste país. Vivem todos num mundo cor-de-rosa. Mas, na semana passada, aqui na censura que nós fizemos ao Governo, nós pedimos admissão, eu pedi a admissão da Sra. Ministra da Saúde, e pedi admissão representando a terceira força política e 400 mil votos dos portugueses. E os senhores assobiaram para o lado. Pois agora, esta semana, é a própria Associação dos Médicos de Família que veio também pedir admissão da Sra. Ministra. Mas nós já sabemos que o Sr. Primeiro-Ministro é ótimo e gosta muito de manter os ministros para-raios. Tem daquele lado da esquerda o Ministro para-raios da Infraestruturas e deste lado aqui a Ministra para-raios da Saúde. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me dizer-lhe, vai ganhar mais uma Ministra para-raios que está aqui a tentar despercebida, que é a Sra. Ministra da Agricultura. Nem o Governo, nem o PS, nem o PSD tiveram hoje aqui uma palavra para os agricultores na defesa do mundo rural, que estão lá a atravessar a maior seca, uma seca já tão grave como a seca do ano de 2005, e atravessam palavras infortuitas da Sra. Ministra, que em janeiro já sabia que existia uma seca gravíssima, não mandou parar as barragens para que estavam a perder água, prometeu o avanço do pagamento único de 500 milhões, que não são subsídios, é avanço de um dinheiro que era devido aos agricultores, e falhou 2 vezes com o prazo desses subsídios. Portanto, Sr. Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, não sei se está à espera que os tratores venham para a rua em protestos, como está a acontecer por toda a Europa, mas esta Sra. Ministra da Agricultura também é um seu para-raios. Sr. Primeiro-Ministro, estamos na pior seca que existe e sabemos que as barragens perderam água porque não foram mandadas parar a tempo. O que é que nos tem a dizer sobre isso e o que é que nos tem a dizer sobre a proibição de fazer charcas, albufeiras, pequenos açudes, pequenas retenções de água para podermos eficazmente não perder a água que vai todos os anos para o mar? Muito obrigado. Meus caros, e foi isto. Foi este o debate da nação. Demorou 21 minutos por parte do Chega. António Costa recusou-se a responder aos 17 pedidos de esclarecimento que tinha, recusou-se a responder a qualquer um deles. Portanto, António Costa está convencido de que é um rei, que é um monarca, a sua maioria absoluta transformou-o num tirano, num ditador zeco, que não ouve ninguém nem responde a ninguém. Democracia para ele é palavra que não existe, desde o momento em que o povo mais distraído da Europa lhe deu uma maioria absoluta. Claro que foi uma maioria absoluta de pouco mais de 2.300.000 portugueses, quando nós, na realidade, somos quase 11 milhões de eleitores. Mas foi assim, quase metade da população fica em casa e, portanto, com 1 milhão de subsídio-dependentes, ele só precisa de outro 1 milhão de simpatizantes e terá sempre uma maioria absoluta a partir de agora, e é contra isto que o Chega tem que lutar. Tem que perceber que há aqui 1 milhão de subsídio-dependentes que distorcem completamente o espírito e a verdade democrática de qualquer eleição, pois eles votarão sempre a partir de agora no PS com medo que lhes cortem ou até lhes retirem os subsídios. Eu, sinceramente, não sei como se resolve este problema, a não ser que precisamos ter mais de 2 milhões de eleitores para sermos ainda mais do que eles. Só assim se ganha democracia, só assim conseguiremos melhorar Portugal. Nós, os que trabalhamos, temos que ser mais e temos que votar em maior número do que os subsídio-dependentes. É só isto, basicamente é isto. Este
é, neste momento, o deplorável estado da nação. Um grande abraço e até amanhã.